Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um vídeo aqui no portal Ludoli. Hoje nós vamos refletir o Evangelho do Dia. O Evangelho do Dia está no livro de São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Mas eu já quero pedir para você, e dando o seu like aí no vídeo, né? Ajuda a gente. Se você deixa para o final, aí você esquece e fica sem o like. Ajuda a gente, dê o seu like. Se você está chegando agora e não nos conhecia, saiba que você é muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Deixe seu comentário também para a gente saber de onde você nos assiste e, se possível, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Tendo ouvido isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: Feliz quem come o pão no reino de Deus. Ele respondeu: Alguém deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: Vinde, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpa. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso vê-lo. Peço que me desculpes. Um outro explicou: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que aceite minhas desculpas. Um terceiro justificou: Acabo de me casar e por isso não posso ir. Aceite minhas desculpas. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irritado e disse ao servo: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traz depressa para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E quando o servo comunicou: Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O Senhor ordenou ao servo: Sai pelas estradas e pelos cercados e obriguem as pessoas a entrar para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, eu peço desculpas já por algumas demoras que acabam acontecendo. Eu uso um leitor de tela para me passar ali o texto, né? E aí, às vezes, demora um pouquinho para falar e a gente acaba demorando um pouco. Mas acredito que você entende, sabe que eu não enxergo, né? E por isso eu sou obrigado a usar o leitor de textos. Mas o importante é passar a mensagem de Jesus. O Mestre nos diz hoje, né, que nós devemos incluir, assim como ontem, Jesus diz que nós devemos incluir as pessoas. Incluir as pessoas. Mais uma coisa, antes eu quero dizer que eu não sou sacerdote, tá? Eu sou leigo, sou casado com a Lígia, nós temos a nossa filha Dorélia Cristina. Então esse é uma conversa, uma reflexão entre leigos. Se tiver algum padre ouvindo a gente, que seja bem-vindo. Jesus nos ensina hoje que temos que incluir, mas mostra que muitas situações da nossa vida é desculpas e desculpas esfarrapadas. Em muitas situações nós não servimos a Deus e aí, como estes que um comprou um campo, o outro comprou 5 juntas de boi, o outro havia casado-se e por isso não poderiam ir ao banquete. Esse banquete, Jesus mostra que
é o banquete do Senhor, Deus chamando-nos. Assim como aquele senhor, o dono da casa, chamou para o banquete da glória, o banquete da felicidade, Jesus nos chama a atenção para que fiquemos atentos ao chamado de Deus, ao banquete do Senhor, o banquete da glória. Em uma parte do Evangelho diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E Jesus ensina que é preciso que deixamos de dar desculpas. Qual é a sua desculpa hoje? Você tem seus compromissos? Todos nós temos os compromissos. Aí tem muita gente que diz assim: olha, eu não posso ir na igreja porque eu estou fazendo a minha faculdade. Eu não posso ir na igreja porque minha correria é tanta, sabe? Eu trabalho o dia todo e não tenho tempo para isso. Olha, eu não posso ir na igreja porque, além dos compromissos da minha empresa, eu também estudo, né? Eu tenho o meu trabalho, enfim, são muitas as desculpas. Mas eu queria perguntar para você, aquelas pessoas que estão lá, aquelas pessoas que, como leigos, são voluntários na igreja, servem a Deus, elas não fazem nada? Elas não estudam? Elas não trabalham? O padre, para preparar bem sua homilia, para preparar bem a formação do povo, para guiar o seu povo, você acha que ele não estuda? Você acha que ele não tem o seu trabalho? O dono da casa se irritou quando os servos disseram, com relação às desculpas dadas por aqueles. O dono da casa conhecia todos a qual ele convidou e sabia que eram desculpas, e desculpas esfarrapadas. Eu estava ouvindo o Frei Gilson, né? Estava fazendo a reflexão justamente sobre essa parte do Evangelho. E aí ele diz assim, ele usa até um palavreado difícil, chegou né, para a gente é difícil para usar. Mas, por exemplo, ele diz assim, olha, se você está dando desculpa todos os dias, isso é sem vergonhice da sua parte. Mas eu diria assim, que devemos pensar em tudo o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Qual é a minha desculpa para seguir a Deus? Ainda falando sobre a reflexão que o Padre Gilson estava fazendo, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Sua faculdade, a sua felicidade, o seu dinheiro, tudo vos será acrescentado, ou tudo virá por acréscimo. Por isso, pensamos em tudo isso, coloquemo-nos diante do Senhor e peçamos perdão pelas vezes em que demos desculpas para não ir na igreja, para não servir a Deus. Porque as nossas desculpas, Deus com certeza não irá perdoar. Agora, por exemplo, se eu disser assim, poxa, eu devia ter ido na igreja, eu deveria ter aceitado tal coisa, me arrependo. O nosso arrependimento, sim, esse Deus perdoa. Por isso, que o Espírito Santo de Deus nos conduza a buscar mais o reino de Deus e a entender que o seu propósito não é nos escravizar, mas é nos ter como amigos. Que o Deus, nosso Pai, Mestre e amigo, nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até o próximo vídeo. Um abraço.